abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Você já recebeu um convite para um passeio? Prometeram para você que ia ser aquele passeio top, da hora. Aí ia ser um bate e volta, vocês iam almoçar, voltar. Aí o coração fecha, você não sente vontade de ir, mas fica todo mundo, vamos, faz tempo que a gente não sai, vai ser muito legal, vai ser bom. Tá bom, a gente vai. Mas o coração ali fechado, falando, ai meu Deus, eu não tô sentindo de ir. E aí, essa pessoa te prometeu um sábado bem legal, um passeio legal. E vocês foram. Mas e aí? Ela cumpriu o que ela prometeu? Shalom, Adonai, evangelista de crianças, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus? Tudo em paz com Deus? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar um pouquinho na palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre fidelidade. Deus é fiel. E você? Tem sido fiel? Eu escolhi um versículo que se encontra em Números, capítulo 23, versículo 19. A gente ouve muito falar desse versículo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que não cumpra. Porventura, ele ia falar e não cumprir? Ou, tendo falado, não cumpriria? A gente gosta de falar, né? Gosta de cantar aquele hino. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, fiel a mim. Deus é fiel a mim? É, Deus não falha em suas promessas. Mas e nós, do lado de cá? A gente cumpre tudo que a gente promete? A gente obedece a Deus em todos os momentos, todos os sentidos? Nós somos fiéis? Eu, você, temos fidelidade para com Deus? É algo para se pensar. Eu quero que você pense nisso hoje. Como eu estava dizendo ali no começo, esses dias recebi um convite para um passeio. Era um passeio, ia ser super legal. Nós íamos para uma outra cidade e na volta íamos passar em Cachoeira de Emas, tal. E eu não queria ir. Falei, Senhor, se não for da tua vontade, não permita. Chegou a hora de manhãzinha, passaram aqui em casa, entramos no carro, meu coração fechado. E a gente andando, tal, pegou a estrada, tava um dia gostoso, passamos por Cachoeira de Emas, minha neta falou, eba! Aí a pessoa falou, na volta a gente para aqui. Quando estávamos chegando perto de uma determinada cidade, quebrou o carro. Simplesmente o carro da pessoa quebrou. No meio da pista, não deu nem tempo de ir para o acostamento. Mas Deus é tão maravilhoso. Tava vindo um caminhão desses, caminhão guincho de socorro, que fica na rodovia, que faz a inspeção, que eles falam, né? Parou bem atrás da gente. Eu falei, gente, o que aconteceu aí e tal, né? E eu sem enxergar, falei, cuidado, gente, com quem vocês vão falar? Falei, não, é socorro da rodovia mesmo, tá? Da concessionária. Parou, pediu pra gente descer do carro, rebocou o carro, colocou em cima do caminhão lá, nós subimos no caminhão, deixou a gente num posto de gasolina, até vir o guincho, um táxi para trazer a gente de volta. A pessoa me prometeu que ia ser um sábado legal, que a gente ia almoçar lá na casa desse parente nosso, que na volta a gente ia passar em Cachoeira de Emas, que esse e não aconteceu nada. Foi um programa, ó, ficamos horas naquele posto de gasolina, esperando o guincho, esperando o táxi. E a pessoa falou assim para mim ainda bem que ontem eu renovei o seguro, senão o que a gente ia fazer? Pois é, o que a gente ia fazer?
porque o socorro da concessionária ele leva ou até a próxima cidade, ou deixa a gente num posto de gasolina, não pode ajudar. Pensa numa estrada que não passava ninguém, era aquela que a gente estava. Nem celular, não tinha sinal. Mas Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, Ele cuida dos seus. E nisso eu posso dizer, Deus foi muito fiel com a gente. Foi fiel, não nos deixou abandonado, nem esquecidos ali naquela rodovia. O que poderia acontecer? A gente não faz ideia. Mas não era plano dele. Não foi ele que prometeu que ia nos dar um sábado muito bom, que a gente ia passear. Não. Foi esse casal. E a promessa deles nem chegou ao destino. E Deus, é de Deus isso, a fidelidade dele, o que ele promete, ele cumpre. Ele cumpre. Ele não falha. Ele não falha. Ele não mente. Ele não promete e muda de ideia, ele não se arrepende. A Bíblia fala, ele nem é filho do homem para que se arrependa. Mas não é esse arrependimento que a gente está de falar assim, vem aqui, vamos fazer tal coisa, depois falar, por que eu convidei? Não. O arrependimento de Deus, daí você vai falar, mas lá em Gênesis, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não, não é esse arrependimento humano nosso, remorso, não. Aquele que, quando diz que Deus se arrependeu, é como dizer assim, Deus disse, basta, chega, para, até aqui, parou. Igual a gente fala para as crianças, parou, chega. Então, Deus não se arrepende, Deus não mente. Ele já mentiu para você? Ele, o próprio Deus já mentiu para você? Ou foi alguém que deu assim uma profetada, falou algo na emoção para você? Aí você acredita que foi Deus e na realidade não foi, aí você vai se frustrar. Com certeza. Com certeza. Porque algumas pessoas falam coisas em nome de Deus, fazem promessas em nome de Deus. Por isso você tem que buscar pelo discernimento. Discernimento. Para discernir se vem de Deus ou não. Não é mesmo? Nós gostamos muito de ensinar as crianças, não faça isso, não faça aquilo, creia em Deus, acredita, confia. Mas e você, evangelista de criança? Você tem crido? Tem confiado? Ou você anda atrás de pessoas, infelizmente, existem muitas pessoas que as pessoas viajam horas, vão a outras cidades. Ai, vou lá para a irmã fulano, irmão fulano orar por mim, porque... Ei! Deus é Deus sempre. Ele está em todos os lugares. Ou você acha que a oração de um pode mais do que a sua oração? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos lendo a Bíblia, a gente vê Abraão, Deus prometeu para ele que ele ia ser o pai de nações, muitas nações. Só que Abraão creu que Deus era fiel para cumprir, mas ele mesmo, ouviu o conselho da esposa dele, a Sara, e quis dar uma ajudinha. E nasceu Ismael. A promessa de Deus não era só para Abraão, era que Abraão e Sara. E mesmo assim, eles desobedeceram. Deus não pediu ajuda para Sara, para Abraão, não pediu ideia. Não, ele já tinha o plano todo traçado. E olha a consequência. Até hoje, dos descendentes de Ismael. Moisés, Chapate, ele tinha promessa de entrar na terra prometida e não entrou. Mas foi Deus que falhou? Não foi Deus que falhou. Tanto que Deus levou Moisés lá no alto, falou para Moisés, olha,
Imagina você contemplar o que Deus tem prometido para você. Contemplar, assim, tá ali, ó. Mas essa bênção não vai se cumprir, essa promessa não vai se cumprir na sua vida, não é porque eu sou falho, não. É porque você desobedeceu, fez o que não era para fazer. Pedro andava com Jesus, falava que amava Jesus, que aonde fosse, primeira oportunidade, perguntaram: olá, ele é um deles, ele fala como eles, se veste como eles. Ele fala: eu não. Primeira oportunidade, Pedro andava, viu os milagres com seus próprios olhos, não era de ouvir falar só, não. Primeira oportunidade ele negou, ele foi infiel. Mas o nosso Deus é fiel, é justo, é santo, verdadeiro. Ele não falha. Ele nunca mentiu, tampouco mentirá para você. Ele nunca vai se arrepender das promessas que ele fez para você. Ele nunca vai falar algo e não vai cumprir. Não. Você tem que crer em Deus, não no homem. O homem é falho. Eu sou falha, você é falha. A gente combina as coisas e às vezes não cumpre. Promete para o pastor lá: pastor, conta comigo, o senhor pode contar comigo, deixa o ministério infantil na minha mão, eu vou fazer e acontecer. E no primeiro obstáculo que você encontra, quer saber? Ninguém fazia também, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que me matar? Por que só eu tenho que ir atrás? Por que só eu? Não é só você. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te trouxe para trabalhar com crianças. É uma responsabilidade enorme. Ontem, meu esposo, nós fomos a uma congregação em outra cidade, 50 quilômetros daqui de onde eu moro. E pega uma vicinal, é uma estradinha pequena, é perigosa. E lá pelas tantas no culto, eu escutei criança. Eu perguntei para minha neta, Laura, tem bastante criança aqui? Ela falou: tem, vovó, tem um monte. Peraí, eu já volto. Daqui a pouco ela voltou, sentou do meu lado. Que chato. Falei: o quê? Não tem salinha para as crianças, porque a tia dá aula na escola dominical e ela não gosta de ficar de noite. Aquilo me doeu. Acho que se eu enxergasse, eu tinha corrido, catado todas essas crianças e ido lá pro cantinho deles. Deus te deu uma missão: pregar o evangelho. Quando uma criança crê, aceita Jesus em toda a sua pureza, sua inocência, muitas famílias vêm também aos pés do Salvador. Começam a ir por curiosidade, e vão, e vêm, e aceitam, e ficam, e trabalham para Jesus também. E posso te dizer uma coisa? Deus é fiel em suas promessas. O propósito de Deus tem que ser cumprido, você queira ou não, esteja disposto ou não. Assim como Moisés, se você quer fazer coisas que Deus não mandou você fazer, ele levanta outro líder no seu lugar. Paty, Ó, o final do ano chegando aí. Tem muita gente querendo trabalhar. Tem muita gente que tá para trabalhar de braço cruzado, falando: deixa eu quieto, deixa no meu canto. Cuidado, porque Deus é fiel em tudo, em tudo. E você, tem sido fiel a Ele? Pense nisso. Final de ano, a gente faz muita promessa, faz muita lista, pondera isso ou aquilo. Pense,
Deus não muda, ele é imutável. A fidelidade dele é fiel em todo o tempo. A bondade dele é longa, é enorme. Ele é justo, verdadeiro e santo. Assim como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Deixa de modinha, deixa de mimimi. Chamam muitos hoje de geração Nutella. Vamos ser mais consistentes? Vamos ler mais a Bíblia. Vamos orar mais, jejuar mais, buscar mais, para sermos cada dia mais fiéis a Deus. Que Deus possa dizer de mim e de você, encontrar na terra, assim como ele viu Noé, assim como ele olhou para Jó. Será que ele pode olhar para mim? Pode olhar para você? Você pode responder essa pergunta? Oxalá. Queira Deus que possamos ser encontrados irrepreensíveis, porque aquele grande dia está chegando. Está pertinho, e nós não poderemos nos apresentar a Deus de mãos vazias. Você não vai para o céu viver uma vida eterna, como eu já escutei várias pessoas dizendo, eu sendo o tapetinho ali da porta de entrada, o capachinho, tendo uma coroinha de arame. Imagina, Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou, te convocou. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ei, levanta, descruza o braço. Desmanche essa cara aí de 6 horas ou 6h30 aí, carrancudo, bravo. Dá um sorriso. Diga para alguém, Deus abençoe seu dia. Abrace as crianças. Ame os pequeninos. Fale deste grande amor e da fidelidade de Deus. Porque Ele é fiel, imutável. E se nós, aqui do outro lado, continuarmos e sermos verdadeiramente fiéis, nós teremos um galardão e uma vida eterna todinha esperando por nós. Deus é fiel. E você?